Olá pessoal, aqui é a professora Daiane e nessa aula nós vamos falar sobre variáveis compostas, os vetores, que aqui no JavaScript são mais conhecidos como array. Um array é declarado no JavaScript seguindo a seguinte estrutura: a palavra reservada var, um identificador, o sinal de igual e abre e fecha colchetes. Essa estrutura é a base para a declaração de um vetor. Fazendo as devidas substituições aqui, digamos que se queira declarar um vetor chamado cor, então ficaria desse modo: vetor cor em branco. Também é possível declarar e inicializar um vetor colocando valores dentro do colchete. Por exemplo, poderíamos colocar aqui uma cor, preto, outra cor, branco, vermelho, cinza, e assim sucessivamente. Então, nós temos uma declaração, quando se usa o colchete vazio, e uma declaração e inicialização do vetor, quando informamos valores dentro do colchete. Ainda nesse mesmo exemplo do vetor cor, a primeira posição desse vetor é acessado através do índice 0, porque os vetores no JavaScript, assim como em diversas linguagens de programação, eles são indexados de 0 até o tamanho do vetor -1. Então, esse vetor aqui, ele tem tamanho 4. Logo, as posições desse vetor são 0, 1, 2 e 3. Ou seja, a primeira posição do vetor é 0. Caso seja necessário acessar a primeira posição do vetor, ela é dada através do índice 0. E isso é acessado usando o identificador do vetor, o colchete, e dentro do colchete o 0. E a gente lê isso, cor na posição 0, tem exatamente o valor preto nesse caso. E aqui isso poderia ser retornado ao usuário através de um console.log. Seguindo a mesma ideia, a última posição do vetor, ela é acessada através do tamanho do vetor menos uma unidade. Porque veja aqui, esse vetor cor, ele tem tamanho 4, mas a última posição dele é indexada pelo valor 3, ou seja, 4 menos 1. Executando aqui essa primeira parte do código, que vai imprimir a primeira posição do vetor. Então, temos aqui que a primeira posição do vetor é o valor preto. E agora, imprimindo a primeira e a última posição do vetor, temos que a primeira é preto e a última posição do vetor é cinza. O restante segue na mesma lógica. Toda vez que uma posição do vetor precisar ser acessada, basta usar o identificador do vetor, seguido de abre e fecha colchetes, e dentro do colchetes, a posição do vetor que se quer acessar. Também é possível fazer a impressão de todo o vetor de uma vez só. Para isso, basta inserir no console.log apenas o identificador do vetor, nesse caso, cor, sem colchete, sem índice, sem mais nada. Desse modo, será impresso todo o vetor. Veja, abre e fecha colchete e todos os valores armazenados no vetor são impressos. Recapitulando, para imprimir apenas uma posição do vetor, usa-se o identificador do vetor, colchetes e a posição do vetor que se quer imprimir. Para imprimir o vetor inteiro, o conteúdo do vetor inteiro, basta usar o identificador do vetor. Um outro modo de fazer a impressão de todo o vetor é percorrendo esse vetor. A tarefa de percorrer um vetor é realizada através de uma estrutura de repetição. E uma estrutura que combina muito com vetores é a estrutura for. Nesse caso do exemplo, o vetor cor de tamanho 4 necessita de uma estrutura for que itere uma variável i de 0 a 4. Assim, para fazer a impressão do vetor usando um for, a cada iteração do laço de repetição, uma posição do vetor precisa ser impressa. Nesse caso, nós vamos imprimir
usando o identificador do vetor, seguido do colchete, e dentro do colchete não mais uma constante, não mais o 3 ou o 0. Aqui nós vamos usar uma variável, a variável i, que a cada iteração ela vai receber um valor diferente. 0, 1, 2, 3. Desse modo, todos os valores desse vetor serão impressos na saída. Veja só. Imprimindo de uma vez só o vetor, usando um console.log e imprimindo o vetor através do identificador dele, nós temos uma estrutura de impressão como essa. Abre e fecha colchetes e todos os valores dentro dos colchetes, separados por vírgula e sendo mostrados entre aspas simples. Com a iteração da estrutura de repetição, que imprime um valor desse vetor a cada iteração, ou seja, um console.log imprime cada cor a cada iteração, cada cor é impressa em uma linha. Então, na primeira linha, a primeira posição do vetor, na segunda linha, a segunda posição do vetor, e assim sucessivamente. Essa estrutura for, para percorrer vetor, também pode ser utilizada quando o vetor não é inicializado na declaração. Então, por exemplo, imagine que esse vetor vazio é declarado logo aqui embaixo e nós queremos popular esse vetor. Nós vamos fazer um for, mas nós precisamos de um limite para esse for. No caso, vamos pensar em um limite de 10. Vai ter 10 posições esse vetor. E aqui, a cada iteração, um novo valor ser inserido dentro do vetor, o usuário vai informar esse valor. Então, esse valor não vai ser colocado no código, como foi essa inicialização aqui. Então, nesse caso, a entrada de dados do usuário precisa estar dentro da estrutura de repetição. Vou usar aqui a biblioteca Headline Sync. A cada iteração, um valor vai ser informado pelo usuário e armazenado dentro do vetor, exatamente no índice atual da iteração, de 0 até 9, porque o tamanho do vetor é 10. Para visualizar os valores que foram inseridos dentro do vetor, vamos fazer a impressão geral do vetor, de uma vez só. Executando esse código, vamos informar as cores: branco, preto, azul, amarelo, roxo, verde, vermelho, marrom, laranja, rosa. Veja só, logo depois da entrada de dados do usuário, foi impresso todo o vetor informado. O colchete foi aberto, em seguida todos os valores das cores listados, o colchete é fechado e cada valor que é listado está entre aspas simples. Por hoje é só, pessoal. Obrigada!